A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Faça-se o apóstolo da verdade, divulgando os boletins em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixando o seu like. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participe. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o cérebro limpo e o coração puro, pesquise, e olhando no espelho da lógica verás quem está com a verdade. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o princípio sagrado, ou Deus em Deus totalmente reintegrado, ou seja, com toda a evolução já feita, como é retornar a ser Deus em Deus. O boletim dessa semana fala sobre o Vaticano, e como não poderia deixarmos de falar sobre a corrupção doutrinária que veio da cidade dos Sete Montes. Vamos fazer alguns comentários, mas os estudiosos que quiserem aprofundar mais sobre o assunto, pesquise bastante. Há muito trabalho sobre a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos começar lá quando Jesus, que trouxe o segundo batismo de dons da história desta humanidade, que o primeiro foi entregue por Moisés, como está no livro de Números, capítulo 11. Jesus veio ser o verbo modelo de conduta e comportamento para essa humanidade, não um salvador gratuito de quem quer que seja. E após esse feito de Jesus, deixou a doutrina funcionando a partir do Pentecostes, porque até então tudo foi preparação. Nunca viremos ver Jesus batizando quem quer que seja, pois Jesus nunca foi formalista ou praticante de engodos. Jesus, avisado pelo céu que a doutrina de Deus seria corrompida, avisou: quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. A partir do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro e verdadeiro livro de médiuns da história desse planeta, ali tem o começo da doutrina de Deus, porque não foi o Pentecostes, não foi no templo, foi aonde os apóstolos estavam reunidos. E em 313, Constantino Cloro faz o seu primeiro edito e funda a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Besta 666, que mais tarde dela sairia o falso profeta que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo. É como está no Apocalipse, que é a cidade onde Jesus foi crucificado pela segunda vez. Mas entendam, não é o corpo físico de Jesus que foi crucificado ou testificado pela segunda vez, e sim o exemplo dele e a doutrina do Pai que ele entregou. Com seu sangue teve que pagar a abertura dos cenáculos essênios ou rasgar o véu de Ísis, como estava escrito nas antigas iniciações. Mas o Deus concedeu a nós, a humanidade, 2000 e poucos anos para optar entre ficar com Deus ou ficar com os homens. Mas, infelizmente, nós, os filhos de Deus, optamos em ficar com os homens, com os corruptores, com os assassinos de profetas e médiuns. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado do Princípio, gratidão, Pai Divino, por mais essa oportunidade de trabalho, gratidão pela corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros, o nosso atual diretor planetário, João o Evangelista, que comanda os trabalhos nessa hora de transição de uma para outra era.
São as legiões chifradas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, as legiões médicas. Cada legião tem por volta de 15 milhões de espíritos trabalhadores. As legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem do planeta, as legiões soldados romanos, chefiado por nosso querido irmão Nero. São elas os pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, guardiões, os ciganos, as floristas, as crianças e todos os nossos irmãos que nos auxiliam no trabalho. Vamos à leitura do boletim. O Vaticano é o depósito de lixo da história e o quartel-general do diabo. Essa reportagem está na revista Veja, edição 1658. Moisés entregou o Velho Testamento e quando voltou como João Batista, entregou o Novo Testamento. Foi ele o verdadeiro Messias e não outro qualquer. Mas imundos clericalismos ou padrecrismos surgidos em Roma em 313, tudo adulteraram ou atraiçoaram, obrigando a humanidade a adorar falsidades doutrinárias. E com isso, tudo foi apodrecendo cada vez mais. Portanto, como está profetizado em Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, capítulo de 17 a 21, não findará o segundo milênio sem vir o dilúvio que reduzirá os viventes a 1/3. E o terço sobrante, profundamente comovido e responsável, irá viver as verdades divinas fundamentais, as seguintes, a que ninguém devia ter atraiçoado. São de Deus os 10 mandamentos. Desculpe, meus irmãos. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismos, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus e não de Cristos quaisquer. O supremo documento, o código moral de conduta. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo: não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro: não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto: terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto: honrarás pai e mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não cometerás adultério. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho. Décimo: não desejarás o que é do teu próximo. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento, através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico autor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo. Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu com a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2.
Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Reconheçam que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça os seus filhos. Como Deus não falha, mandou Elias reencarnar, o anjo ou mensageiro poderoso, para entregar ao prometido no Apocalipse, capítulo 14, 1 a 6, o Evangelho eterno e orações prodigiosas, o de Deus, completando os divinos informes, já que até Jesus a Bíblia ficou incompleta, como informou antes de desencarnar. E o Evangelho de Deus deve ser lido e vivido por seus filhos de toda a carne. Sendo o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas a Bíblia final, prometida em Apocalipse 14, 1 a 6, por Deus é evidente que contém de sabedoria divina e orações prodigiosas aquilo que não pode ter as montanhas de bibliotecas metidas a doutrinadoras. O rigor da justiça divina, tal como Jesus e Apocalipse anunciam, provará isso aos que vierem a merecer os ciclos evolutivos apontados no capítulo 21 do Apocalipse. A oração ao princípio sagrado já fizemos ao começo da leitura. Vamos adiante. Deus é minha origem divina. Sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está dentro de cada um. E a cada um cumpre desabrochá-lo a uma sagrada finalidade para tudo. Aprendam com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Mas qual é a verdadeira religião? Quem para acima de tudo a impoluta justiça divina, a que corta reto e profundo, sem olhar para a esquerda nem para a direita. E ninguém deixa a carne sem perante ela ter que se render implacavelmente. Por ela e mais ninguém, religiões ou cristãos quaisquer, o espírito rumará para o reino da luz ou o reino das trevas, pranto e ranger dos dentes, e para encarnações dolorosas. É a impoluta justiça divina que conta o quanto o espírito viveu ou não os 10 mandamentos de Deus. É a impoluta justiça divina quem conta o quanto o espírito cultivou ou não cultivou as graças do Espírito Santo.
A impoluta justiça divina quem conta o quanto o Espírito viveu ou não a condição de anjo de Deus ou Espírito de Deus para com seus semelhantes. Sabedorias das sabedorias. Oferecendo-vos o conhecimento da origem única, o movimento único e a finalidade única, ofereço-vos a trilha única, o caminho certo. Aquele que por qualquer motivo ou pretexto se desviar, terá que sofrendo retornar ao caminho certo, para então atingir a finalidade única, viasa veda. Todas as vidas ou existência, ou todo o trabalho, e todo o sofrimento, é para que possais voltar a mim, o Senhor, o único, a origem e a finalidade, Krishna. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sabedoria órfica. O verdadeiro sábio é aquele que sabe ter Deus em si, e tudo faz para com ele se unir. O de dentro, o de fora, o de cima, o de baixo, tudo é um, porque um só é o princípio. Sabedoria hermética. Uma só é a verdade, e só com ela triunfareis. Zoroastro. Do um tudo parte, no um tudo movimenta, no um tudo atinge a finalidade. Pitágoras. O Senhor está na intimidade profunda de cada um, mas poucos sabem disso. Aqueles que disso vêm a ter conhecimento e se esforçam para realizar a união, estes gozarão da sua eterna glória. Aquele que procura a verdade fora de si, certamente a encontrará nos fundamentos de tudo o que existe. Mas aquele que a procura em si mesmo e com ela se faz uno, este é o verdadeiro sábio. Sabedoria hinduísta. Se está profetizado em Mateus capítulos 24 e 25 e Apocalipse capítulo de 17 a 21 que o dilúvio reduzirá os viventes a 1/3, também está profetizado em Joel 2:28 que as múltiplas graças do Espírito Santo vão eclodir na humanidade inteira, a fim de ter cumprimento a divina promessa contida em Isaías capítulo 11. Findando os tempos dos imundos padrecrismos ou clericalismos, os desgraçadores da humanidade, o terço sobrante ficará com Deus, isto é, com as seguintes divinas verdades. Portanto, a santidade da vida aqui fará com que os filhos de Deus voltem a Deus integralmente, perdendo em relatividade para ganhar em divindade, nunca mais tendo que reencarnar. O que está no capítulo 11 de Isaías é a divina civilização. Pesquisem e estudem o que está neste capítulo glorioso do profeta Isaías. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham com a leitura dos vídeos semanais, também com os vídeos publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Lembrando sempre, os boletins aqui são lidos totalmente na íntegra. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima leitura do boletim. Graças a Deus.